Bem-vindos à aula número 3 do Método Empregue-se. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreira. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre TSE, sobre seu tão sonhado emprego, e como é que você pode definir qual é esse seu tão sonhado emprego. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais como é que o seu TSE de hoje tem a ver com o seu TSE de amanhã e quais são as atitudes que você pode tomar hoje que vão impactar em toda a sua carreira. E a importância de ter essa visão ao longo prazo do seu futuro profissional. Falei bonito? Falou bonito. Então vamos embora, então solta essa vinheta e vamos começar. Vamos lá. Bem-vindos! Bem-vindos. Aula número 3 do Método Empregue-se, planejamento de carreira. Natália, o que é planejamento de carreira? Quando eu falo assim, planejamento de carreira, o que você pensa, assim? O que vem na cabeça? Acho que é pensar os próximos anos da sua carreira, pensar o que eu quero, para onde eu tô indo, ter uma direção. É isso? Então vamos ver, né? Vamos ver. Vamos começar? Então vamos lá, né? Na aula passada, a gente falou sobre o que é o TSE e a gente falou sobre os tipos de TSE. E hoje a gente vai entrar nesse terceiro módulo que tem a ver, né? Tá tudo muito conectado, que é o módulo de planejamento de carreira, né? Para quem não sabe o que é o TSE, o que é o palco, o chinelo velho, o bate-coração, o me explica, o boleto, esses 5 tipos de emprego que a gente criou, tem que ver a aula 2, né? Então vê primeiro a aula 2 e volta aqui para continuar. Mas para quem já entendeu o que é o tão sonhado emprego, quem já pensou um pouquinho no tipo de tão sonhado emprego que está procurando, vamos falar agora como é que a gente coloca isso dentro de um planejamento, né? Então, para começar a falar com carreira, a gente tem que sempre lembrar algo que a gente já falou um pouquinho na aula 2, que é que não tem um normal. Então, quando você planeja uma carreira, você pode planejar do seu jeito, a carreira que você quer com as suas prioridades, né? A gente pode até começar com o exemplo de algumas pessoas famosas que tomaram decisões de carreira que foram muito criticadas publicamente, né? Que todo mundo julgou um pouco. São 6 exemplos diferentes que eu queria explicar, né? Por exemplo, recentemente agora o pessoal falou muito do Neymar, né? Porque o Neymar, para quem não gosta de futebol, não sabe de futebol, né? Ele jogou em times importantes, jogou no Barcelona, depois foi jogar no Paris, e todo mundo achou que ele ia continuar na Europa, jogando futebol em clubes que jogam com um nível muito alto. E ele acabou aceitando uma proposta para jogar na Arábia Saudita, numa liga com um nível muito baixo, né? Para ganhar um dinheiro importante. E muita gente sentiu como se o Neymar estivesse meio que se aposentando, né? E ele foi muito criticado por isso. Muita gente falou assim, pô, mas como é que um cara tão novo tá tomando uma atitude dessa? Mas o Neymar abandonou o futebol. Eu acho que o importante da situação do Neymar é a gente falar assim, cara, é a carreira do cara, entendeu? Se ele planejou assim, se o Neymar tá feliz, no emprego mais tranquilo, lá na Arábia Saudita, com menos pressão, disputando um campeonato que em teoria é um pouco mais fácil, deixa o cara. O normal seria ele continuar por mais alguns anos, mas, cara, não tem normal. Tem o conservador, o menos conservador, o tradicional, o menos tradicional. Vamos deixar o Neymar tranquilo. Um outro exemplo que a gente viu foi o do Faustão, né? O Faustão saiu da Globo. Aí todo mundo achava que ele estava já mais velho, que ia se aposentar. É meio que o contrário do Neymar, né? Todo mundo achou que o Neymar tinha que ir jogar numa liga super profissional. Todo mundo achava que o Faustão era o contrário. O Faustão ia dar uma acalmada. E aí o Faustão sai da Globo, vai pra Band. Em vez de fazer programa todo domingo, ele resolveu querer fazer programa todo dia. O Faustão foi buscar uma espécie de palco, um novo programa, um novo recomeço. Ele queria chamar a atenção. Muita gente na mídia falou dele, né? E o que acho que chocou um pouco as pessoas era no momento de carreira que ele estava, onde ele já tinha um protagonismo tão grande na Globo, ele resolveu partir para um novo palco. Então, sim, um movimento de carreira que a gente acha estranho, né? A princípio a gente olha e fala, pô, não é o que a gente esperava, né? E se ele planejou isso para a carreira dele, a gente tem que respeitar. Sei lá por que ele quis fazer isso. De repente, ele nos últimos anos que ele tinha ali para ser um profissional da televisão, ele quis fazer uma coisa diferente, ele quis dar uma espécie de última tentativa de fazer algo com mais personalidade. Eu não sei. Acho que sim, o Faustão foi buscar um palco. Acho que o Neymar foi buscar uma espécie de chinelo velho. Apesar que tinha muito boleto nesse chinelo velho, né? O Neymar ele conseguiu uma coisa muito única, que é esse chinelo velho que paga muito bem. E não é à toa que tem um monte de jogador de futebol indo jogar na Arábia, né? Porque tem um monte de gente nessa situação. O Cristiano Ronaldo foi também, né? Porque é um chinelo velho, porque é mais tranquilo, é um campeonato mais leve e ao mesmo tempo estão te pagando um dinheiro imenso ali pra você fazer aquilo. Então você coloca o cara numa situação muito, muito complicada, né? E aí eu queria continuar com exemplos de pessoas que eu conheço. Eu mudei os nomes pra respeitar um pouco as pessoas, mas são exemplos de pessoas que eu vi isso acontecendo na minha frente, né? A Andréia é uma pessoa que ela fez uma faculdade de Direito no Brasil, se formou advogada, foi lá, tirou a carteira da OAB e ela foi para os Estados Unidos. Quando ela foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, passar um tempo lá, ela acabou conhecendo um cara, descobriu toda uma vida diferente e resolveu que queria morar nos Estados Unidos. E ela tomou a decisão de refazer a faculdade de Direito inteira nos Estados Unidos para poder ser advogada lá também. A faculdade brasileira não vale, né, nos Estados Unidos de uma maneira direta, tem todo um processo para fazer. Quando a Andrea disse pra gente que ia tomar essa decisão de voltar a estudar durante vários anos para poder ser advogada nos Estados Unidos, soou pra gente como um choque.
porque ninguém esperava isso dela. A questão é que a gente tinha 25 anos, hoje em dia a gente está com 40, passaram 15 anos disso. A Andrea fez a faculdade dela, ela terminou, hoje em dia ela é uma super profissional, tem um excelente emprego. Aquele sacrifício de fazer aqueles 3 ou 4, 5 anos de faculdade a mais, que na época parecia uma eternidade, já ficou para trás há tanto tempo. Então, planejamento de carreira é isso. Às vezes a gente entender que 3 ou 4 anos é muito pouco, quando a gente está falando de uma carreira de pelo menos 20, 30 anos que a gente vai ter no mercado profissional. Então, a Andrea, ela tomou uma atitude muito arrojada. Ela tomou um caminho diferente, e isso deu para ela uma base diferente e um ponto forte muito específico no currículo dela, que ela soube aproveitar o resto da carreira dela, né? Por outro lado, a gente tem a Fernanda. Fernanda é uma amiga minha que é o oposto da Andrea. Ela é hiperconservadora. A Fernanda, ela, pra você ter noção, ela mora a vida inteira, não só na mesma cidade, ela mora no mesmo bairro. Ela ficou sempre ali no mesmo bairro porque é o jeito dela, é a maneira como ela é. A Fernanda trabalha com tecnologia e na tecnologia que ela trabalha, ela precisa fazer algumas provas para ganhar umas certificações. E essas certificações são muito duras de conseguir, o pessoal estuda durante muitos anos para conseguir uma certificação. E não só ela tem uma, ela tem 2. E cada vez que ela conseguiu essa certificação, era tanto trabalho que a gente achava que ela ia mudar de emprego, que ela ia partir para uma outra empresa, ou de repente ela ia para São Paulo ganhar um dinheiro muito importante. E ela nunca fez isso, ela continuava na mesma empresa. Sentou com os chefes, conversou sobre uma promoção e continuou na mesma empresa. E hoje a Fernanda ela tem essas 2 certificações, ela é um profissional super de sucesso e nunca saiu da empresa. Ela está super confortável com uma mulher de 30 e poucos anos que está há 15 anos trabalhando na mesma consultoria de tecnologia. E ela é feliz. Então essa é uma carreira muito mais conservadora, mas que também foi muito planejada, com muito estudo, com as certificações. Então aqui a gente pode falar de diferentes pessoas, diferentes perfis, que são vencedoras no mercado de trabalho, mas planejaram suas carreiras de maneira totalmente diferente, né? Mas aqui você escreveu ensinar yoga para crianças. Isso acho que é mais difícil para mim correlacionar com uma carreira mais tradicional. Bom, Foi uma amiga minha, ex-bancária, trabalhou num banco privado no Brasil durante anos. Era extremamente infeliz, resolveu sair do banco, depois de chorar no trabalho mais de uma vez, e resolveu fazer um intercâmbio. Pegou um dinheirinho que tinha guardado através do salário que ela ganhava no banco, que era um bom salário, e começou a repensar a carreira dela. Em algum momento, para ser uma oportunidade dela trabalhar no estudo de yoga, ela resolveu fazer o curso para poder ensinar yoga, ter a certificação. Quando começou a certificar yoga, as mães perguntaram se não podiam dar água para as crianças. E quando você olha, ela se transformou de bancária, infeliz, que chorava no trabalho, a uma mulher que viaja o mundo trabalhando em estudo de yoga, dando aulas de yoga específicas para criança. Ela ganha menos? Talvez sim. Mas eu tenho certeza que a felicidade que ela tem ganhando menos, e claro, tem o apoio do marido, tem o apoio da família, tem uma vida estruturada, planejada, fez um planejamento de carreira para hoje poder estar num emprego totalmente diferente, um emprego nada tradicional, que é dar aula de yoga para crianças, e está super feliz com essa decisão. Então pode sim abandonar uma faculdade, mudar os seus planos, mudar o planejamento da sua carreira ali pela metade da sua vida. Então aqui a gente tem exemplos de planejamentos de carreira totalmente diferentes, né? E exemplos também de você repensar o seu planejamento. A Andrea, quando fez a faculdade de Direito dela no Brasil, ela não estava pensando que ela ia para os Estados Unidos fazer uma nova faculdade de Direito. Mas quando apareceu a oportunidade, quando a vida deu um giro, ela não teve medo de repensar o planejamento de carreira dela, planejar de novo e entrar numa nova aventura. É a mesma coisa quando você abandona uma faculdade de medicina ou quando você resolve que você não quer ser bancário, você quer dar aula de yoga para crianças. Você tem que estar aberto a essa mudança. mas então não parece, do jeito que você está falando, o caminho contrário, dizer assim, por que eu vou fazer um planejamento de carreira para daqui a tantos anos se pode vir um furacão mudar completamente a minha vida, ou mudar de país, ou perceber que eu não gostava daquilo que eu planejei, que eu estava no caminho errado, eu vou ter que mudar tudo de novo? Eu acho que você está preparado para esse furacão. Se esse furacão chega e você não faz a menor ideia de como lidar com ele, você vem esse furacão e fica no mesmo lugar. Tudo na nossa vida é assim, né? Às vezes a gente começa um relacionamento, o relacionamento pode dar certo ou não. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre as regras de planejamento de carreira, e uma delas é não ter medo de começar de novo. Planejamento não está escrito em pedra. Planejamento não pode ser mandamento. Não é uma coisa que está escrito ali e você tem que viver. Não é até que a morte nos separe. O planejamento é algo que você crê que você vai seguir naquela direção. Agora, o que você não pode é se manter no erro. Quando você perceber que o seu planejamento não está te fazendo feliz, você pode mudar. Você achou que você queria ser médico e no meio do caminho você percebeu que medicina não é bem o que você queria. Ou o mundo pode mudar. Você tem que repensar. Você fala, cara, não é hora de olhar para o meu planejamento, mas também não é jogar o planejamento todo no lixo. Mas é pensar como é que eu posso buscar vertentes. A gente vai falar nisso mais para frente também. Como é que a gente pode buscar vertentes no meu planejamento? Inclinar ele um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Não começar de toda uma vez. E vamos falar sobre tudo isso.
E o fato de não ter um normal na sua carreira não quer dizer que vale tudo. Você tem que ter um plano. Não quer dizer que, não tem normal, então eu vou pegar qualquer emprego que aparecer. Então, como não tem normal, eu posso aqui abrir mão todo do meu salário, trabalhar ganhando metade e depois eu vejo. Também não é assim. Tem que ter responsabilidade de planejar. Você pode encontrar o seu normal desde que ele faça sentido para você, desde que ele tenha uma lógica, desde que você tenha responsabilidade. É muito importante que você tenha a carreira que você quer, não a carreira que outros querem para você. É a carreira que você quer, que faz você feliz, não a carreira que faz feliz o seu namorado, o seu marido ou seus amigos. É muito importante você entender que não existe normal, mas que você precisa criar o seu normal, planejar e trabalhar numa direção concreta e não numa direção aleatória. E agora, nosso convidado especial, quem que a gente vai aprender sobre carreira hoje? Você quer chutar? Quem você acha que vai ensinar a gente hoje sobre carreira? Eu acho que é algum esportista. Se algum esportista Por causa do seu perfil. tem um pouco a ver com esporte, mais ou menos. Vamos lá? Vamos. Arnold Schwarzenegger aqui ao vivo hoje no Empregue-se para ensinar a gente sobre carreira. Vamos aprender sobre carreira com Arnold Schwarzenegger? Eu vou ter que ser governador no futuro? I'm also impressed by this decision you made. You were a hardworking guy, you're a bodybuilder. People didn't know who you were yet. You hadn't done Conan the Barbarian. Jack LaLanne comes to you and says, hey, man, I'll give you $200,000 to represent Jack LaLanne gyms. 99.9% of the people would have said, yes. Where do you get the balls and wherewithal to do that, to turn down that kind of money? How do you know? Well, I tell you that when the CEO of the gymnasium chain came to me and he said, Arnold, we would like to offer you this to manage all of our gymnasiums. You will be the perfect person. And also you'll be the face of the gymnasium chain, right along with Jack LaLanne. And we offer you $200,000. I thought about it and I said to myself, wait a minute. My goal is to be a leading man in movies and to be another Clint Eastwood and Charles Bronson. Those were the big stars at that time that got $1 million a movie. I want to make $1 million a movie. I want to shoot for that goal. So if I take this job, then I make $200,000, which is fantastic. I can invest it in real estate and all that stuff. I said, but then I have to work 10 hours, 12 hours a day. And therefore I cannot go and study acting. I cannot do all the stuff that I need to do to take voice lessons and accent removal lessons and acting lessons and stunt lessons and all this. And then when someone offers me a part, I cannot go and just take off from the office and start working on a movie set. So, no, I cannot take this job. No matter how much money it is, I cannot take this job. So I had a very clear vision of where I wanted to go with my acting career. So I felt kind of like this is in my way. Will be a side thing that it would take me away from my main goal. And so therefore I just said, look, I really appreciate you having that much faith in me. I will help you with promoting the gymnasium chain. I do anything that I can, but I have to pursue my acting career. And I got to go and put my 5-6 hours a day into building myself up as a leading man rather than being a gymnasium operator or a CEO of a company like that. O que você aprendeu com Arnold Schwarzenegger hoje? Que às vezes vale a pena abdicar uma oferta que parece maravilhosa em função do que você acredita para você, da sua visão que você tem para o seu futuro. Tem uma hora no vídeo que ele fala assim, a minha visão é ser um ator de Hollywood. E eu vou trabalhar para essa visão. Então ele via esse emprego, que aparentemente era maravilhoso porque pagava muito bem, como simplesmente um desvio no planejamento de carreira dele. Outra coisa muito legal que ele fala também é que ele precisava estudar. Ele queria ser um ator de Hollywood, mas ele percebia que ele não tinha todas as habilidades necessárias para ser um ator de Hollywood. Então ele sabia que ele precisava se dedicar, que ele fala, 5 a 6 horas ao dia, para ganhar as qualificações necessárias. Que ele fala, aula de canto, aula de dublê, aula de atuação. Ele precisava fazer tudo isso para fechar esse déficit de habilidades que ele tinha entre quem ele era hoje e quem ele precisava ser no futuro para alcançar o objetivo dele. Então eu acho que é um excelente exemplo de um planejamento de carreira muito bem feito, onde eu sei onde eu tenho que chegar, onde eu vou buscar as habilidades e as experiências necessárias para chegar lá, e eu não deixo que o boleto, que o tipo de emprego boleto, aquele tipo de emprego que paga um bom salário, me tire desse caminho e mais lá para frente me faça me arrepender de uma decisão que eu tomei simplesmente pelo financeiro. Claro que eu imagino que o Arnold, quando não aceitou esse emprego de $200 mil ao ano,
Imagino que ele tinha como chegar no final do mês, que ele não estava com contas atrasadas, que ele tinha estrutura para poder, naquele momento, não aceitar uma proposta como aquela. Mas eu acho que é um super exemplo de um planejamento de carreira feito com muita intenção. Ele sabia onde queria chegar, ele foi lá fechar esse gap de habilidades para chegar lá e botou isso e todo mundo sabe que chegou, né? Foi um cara aí que fez muito sucesso em Hollywood e conseguiu ser quem ele queria, né? Eu acho que foi o que você falou, né? É difícil ver o pote de ouro e falar assim, não quero, né? Você tem que ter uma estrutura e você tem que ter muita cabeça também. Mas depende porque ele queria um outro pote de ouro, né? Então o cara ofereceu 200 mil pra ele, mas ele via atores em Hollywood fazendo 1 milhão por filme, né? Então é um pote de ouro aqui e um pote de ouro ali. Então o Arnold soube ver que aqueles 200 mil era ótimo, mas aquilo era uma distração que poderia impedir ele de chegar onde ele queria, que é ser um ator de Hollywood, né? Agora vamos pegar um pouquinho do que o Arnold falou e misturar com algumas outras coisas. A gente vai falar sobre as 10 regras, com base um pouquinho aí no Arnold, sobre como começar seu planejamento de carreira. Então quem está escutando a gente, vou começar agora, vou planejar minha carreira, as 10 coisas que a gente tem que saber. Uma pergunta. Eu tenho 40 anos, eu poderia pegar isso agora para fazer? Claro, qualquer momento, né? Sua carreira acabou? Sua carreira não acabou. Eu acho que você tem uns bons 20 anos de carreira pela frente, pelo menos. Então, você tem que ter planejamento. Mas seria melhor se eu tivesse feito isso aos 20 anos. Pô, cara, quanto antes, melhor. Claro, né? Mas imagina, tem muita gente escutando a gente que tá com 30, 35, fala, e o que eu faço? Então, você não pode se deixar levar, você não pode abandonar a sua carreira. Você tem que pegar. Se você tem 35 anos, está trabalhando desde os 20, cara, você tem 15 anos de experiência. Se você passou 15 anos como caixa de loja de shopping, pô, você tem 15 anos como experiência de caixa. Então, vamos pegar isso, vamos entender nossos pontos fortes, vamos repassar agora essas 10 regras e vamos aplicar, não importa a idade que você tiver, né? Primeira regra. Não decidir é uma decisão. Então, se você está com 40 anos e não está planejando a sua carreira, ou se você está com 20 anos e não está planejando a sua carreira, você está tomando a decisão de não planejar a sua carreira. Não fazer é uma decisão. Então, vamos fazer. Vamos controlar a sua carreira a partir de já. Segunda regra. Muita gente acha que planejamento de carreira é responsabilidade da minha empresa. A minha empresa não oferece um plano de carreira, portanto, eu não tenho um plano de carreira. Muitas empresas oferecem um plano de carreira para seus funcionários, isso é ótimo. Você pode abraçar isso, você pode conversar com seus chefes, com a sua liderança sobre isso, com o RH, e incorporar o plano da empresa ao seu plano pessoal. Mas o seu planejamento de carreira é sua responsabilidade. Não é responsabilidade da empresa para a qual você trabalha. Então, não importa se você trabalha numa empresa que oferece um plano de carreira ou não, você tem que ter o seu e você tem que ter a atitude, a proatividade sobre o seu plano de carreira. Não terceirize seu plano de carreira ao RH da sua empresa. Planeje sua carreira em intervalos de 1, 3 e 5 anos. E pense, qual é o meu tão sonhado emprego daqui a 5 anos? Talvez, para conseguir chegar no seu tão sonhado emprego de daqui a 5 anos, você precise de um outro tão sonhado emprego agora. Talvez você precise de um emprego me explica agora, para você aprender coisas, para você buscar o seu emprego palco, o seu emprego boleto, lá na frente. Então, se você tem uma visão de onde você quer chegar daqui a 5 anos, que nem o Arnold Schwarzenegger tinha, aí você coloca em prática as decisões hoje que vão te ajudar a chegar nesse tão sonhado emprego aos 5 anos. Então, para eu chegar nos 5 anos, onde eu tenho que estar daqui a 3? Para eu chegar no meu planejamento de 3, onde eu tenho que estar daqui a 1? Então, de repente, se você não tem nada, por exemplo, você tem 40 anos e quer planejar sua carreira agora. Talvez o seu primeiro ano tem que ser um ano de pesquisa, conhecer melhor o mercado, conversar com pessoas, para você entender onde você quer chegar a 5 anos. De repente, no seu primeiro ano é simplesmente um ano de escuta, de conversar com pessoas e entender os seus objetivos, né? Entender o mercado, pesquisar sobre salários, remuneração, condições, quais as empresas estão em crescimento, para daqui a 3 anos você se inserir num mercado novo que você goste mais, para daqui a 5 anos, de repente, você recuperar a renda que você tem hoje, mas num mercado que você gosta, com mais flexibilidade, com mais felicidade, seja lá o que for. Encontre o que você precisa aprender para chegar lá e comece agora. A gente viu no vídeo do Arnold, né? Ele sabia que se ele queria ser um ator de Hollywood, ele tinha que fazer aula de canto, aula de atuação, tinha que tirar o sotaque dele, que era muito forte. Então você precisa saber, para chegar no seu TSE daqui a 5 anos, o que você precisa aprender. Na minha profissão, quais são as habilidades que as vagas estão pedindo, quais são os softwares, será que eu preciso falar inglês, será que eu preciso melhorar meu Excel, o que eu preciso aprender, que experiência eu tenho que ter para conseguir chegar nesse TSE daqui a 5 anos. O que é muito importante é que você tem que seguir aprendendo o tempo todo. A gente tem que continuar se qualificando. Há muitas maneiras de se qualificar, de graça ou muito barato. Você pode conversar com a sua empresa atual, perguntar se você tem opções dentro da sua empresa de melhorar sua qualificação, seja através de consultores, cursos externos, seja muitas vezes passando um dia por semana num outro departamento onde você quer trabalhar e ir aprendendo um pouquinho, 4 vezes por semana você trabalha na sua vaga atual. É muito importante que o seu TSE de 5 anos não vai cair no seu colo.
Você tem que conquistar ele. Então, você tem que usar esses 5 anos para ir passo a passo na direção desse TSE. Aprendemos com o Arnold hoje que a remuneração extra pode ser uma cilada. Você hoje sair de uma vaga que você ganha 2, numa empresa que está crescendo, numa empresa onde pessoas ao seu redor estão sendo promovidas, num setor que vem crescendo, numa empresa que vem contratando, aí você larga esses R$2.000 hoje para ganhar 2.500, porque você quer esses R$500, numa empresa que não está crescendo, numa empresa que não está contratando ninguém, possivelmente essa vaga de 2.500 é uma vaga de substituição, ou seja, tinha alguém nessa empresa, saiu porque não estava feliz, aí contratam você para substituir essa pessoa, e aí pode ser que passe 1 ano, 2, 3 anos, você continua ganhando R$2.500. E se você tivesse ficado naquela empresa onde você ganhava 2, você teria passado para 2.300, para 2.700, teria sido promovido para ganhar 4. Então, cuidado ao aceitar trocar de emprego por uma empresa que não está crescendo ou por uma empresa num setor mais difícil, simplesmente para ganhar mais R$500.000. Tá precisando do dinheiro? Você precisa ganhar mais R$1.000. Você não consegue chegar ao final do mês. Tá com dívida? Tá com boleto atrasado? Tudo bem, cara, vai lá, faz isso. Se é o que você precisa, faça. Mas faça com intenção e sempre calcule os riscos das suas decisões. Não deixe que somente a remuneração a curto prazo seja o fator de decisão na hora de trocar de emprego. Planejamento não é mandamento. Então, assim, tem que repensar e se reinventar o tempo todo. Acho que o Covid ensinou isso muito pra gente. Quem tinha ali um planejamento de continuar no mercado de turismo, quem tinha um planejamento de trabalhar com o mercado de viagens, teve que repensar. Não adianta você ver todo um mercado reduzir de uma maneira tão agressiva como o mercado de turismo reduziu durante 2020, 2021, e você querer seguir essa direção. Então você tem que poder se reinventar o tempo todo. Você tem que poder aceitar que às vezes você fez um planejamento e ele não deu certo, porque você mudou, porque o seu mundo mudou, teve um filho, trocou de namorada, saiu da casa dos seus pais, não sei, pode ter várias coisas que mudem na sua vida e mudem suas prioridades. Então sempre esteja aberto a pelo menos uma vez por ano, se olhar no espelho e pensar, esse planejamento que eu tenho na minha carreira, tá fazendo sentido? O meu emprego atual, tá fazendo sentido? Em 5 anos eu queria chegar nesse lugar. Eu ainda quero chegar nesse lugar daqui a 5 anos? Então repense o seu planejamento de carreira com frequência. Converse com quem já chegou onde você quer chegar. E também converse com as pessoas que estão querendo chegar onde você quer chegar. O networking, no final das contas, é um pouco disso. É você conversar com pessoas, aprender tanto da pessoa que já chegou lá e perguntar para ela como é que você chegou. Se você conhece uma pessoa que tem o seu TSE de 5 anos hoje, pergunta para ela. Como é que você chegou? O que você aprendeu? Como é que foi o seu caminho? Quais foram as suas dificuldades? Como é que você pode me ajudar a ser que nem você daqui a 5 anos? E também converse com as pessoas, com seus colegas de faculdade, ou pessoas, seus amigos, que também querem chegar num TSE parecido com o seu, e pergunta para eles, como é que você está se preparando? O que a gente pode fazer junto? O que a gente pode fazer para chegar nesse TSE daqui a 5 anos juntos? Às vezes essas pessoas têm algumas ideias ou têm algumas atitudes que você pode copiar. Comparar é sempre bom, aprender dos outros é sempre bom, né? Nem tudo se cria, tudo se transforma. Então, aprenda um pouco dos outros também na hora de se planejar sua carreira. É que você falou de conversar com colegas, fazer o networking, também é interessante até para pessoas que têm outro TSE, porque às vezes tem uma outra oportunidade ali que você não estava vendo. Às vezes, poxa, esse cara pensa diferente, ele quer ir por esse caminho, talvez seja interessante para mim também. Talvez o que eu estava aqui planejando não estava tão alinhado assim com o que eu quero, eu vi aqui um outro caminho e chamou atenção. Exato. E o ponto seguinte é pesquisar salários, requisitos, vertentes e alternativas. Às vezes, conversando com alguém, você encontra uma vertente ao seu planejamento. Eu vinha trabalhando numa direção, mas posso entortar ela um pouquinho. Por exemplo, eu era um cara que queria trabalhar com marketing. O marketing digital foi uma vertente que apareceu na minha carreira. Quando eu decidi trabalhar com marketing digital há 20 anos atrás, o marketing digital não era o que é hoje, era uma coisa ainda inicial, eu queria ser um diretor de marketing e aí eu quebrei para o digital, porque eu vi as oportunidades, conversei com outras pessoas, percebi que os salários eram mais altos no digital, percebi que o digital tinha muito a ver comigo e fiz essa quebra. É uma vertente, né? E tem muitas alternativas, tem muitas profissões que muitas vezes a gente acha que elas são muito engessadas. Tanto pode ser uma medicina, como pode ser uma odonto, por exemplo. Se você faz odonto, você tem que trabalhar, tem que ser dentista, você tem que ter um consultório. E às vezes não é assim, né? Você mesmo trabalhou numa empresa de odontologia durante um tempo onde você via que você pode ser o dono de uma clínica, um administrador, você pode trabalhar com marketing para dentistas. O dono da fábrica. A pessoa que fabricava os implantes era um dentista. Por exemplo, então na sua empresa tinha um dentista que, na verdade, o trabalho dele era fabricar produtos para dentistas. Ele era um fornecedor de dentista, e para um dentista é bem legal você poder comprar de um outro dentista que entende melhor o seu negócio do que se essa pessoa não tivesse a formação em odontologia. Sempre existem vertentes e alternativas, né? E a gente só vai descobrir elas conversando, pesquisando, conversando com outras pessoas.
O seu planejamento sempre vai ter parceiros. Sempre tem pessoas que vão estar com você nesse planejamento. Cada um de nós vai ter uma estrutura diferente. Mas assim, você tem que contar com seus pais, envolver os seus pais. Eles podem te ajudar, eles também têm muita experiência. Muitos de nós, nossos pais, são profissionais com 30, 40 anos de mercado. Converse com seus pais, seus tios, seus padrinhos, quem seja. Muitas vezes, a esposa, o namorado, são grandes parceiros desse planejamento. Muitas vezes você tem situações onde, olha, eu vou reduzir um pouquinho meu salário, porque eu estou precisando ir para uma explica, enquanto você segura a onda com um salário um pouco maior. E depois a gente troca. Eu vi muitos casais fazendo esse planejamento juntos. Olha, você segura a onda agora que eu vou sair. Já vi muitos casais que o cara sai para estudar, passa um ano estudando, e a menina segura a onda, e depois, por exemplo, eles têm um filho, e a menina resolve ficar em casa com o filho, e o cara vai lá trabalhar. Então você pode fazer esse planejamento com pequenos grupos, né? Pequenos grupos familiares, com seu namorado, com seus pais, etc. E aqui tem o papel do chefe. O chefe, normalmente, ele é um parceiro do seu planejamento. É interesse da sua empresa, do seu chefe, que você cresça, que você coloque o seu planejamento em prática. Então é muito legal você conversar com o seu chefe sobre aonde você quer ir. Muitas vezes é o seu chefe que vai te ajudar a conseguir uma promoção, a trocar de departamento, a fazer um trabalho que tem mais a ver com você, a deixar de fazer um trabalho onde você não está feliz, onde você não está encontrando seus pontos fortes. Então converse com todas as pessoas ao seu redor e encontre quem são os parceiros que vão te ajudar a chegar nesse planejamento. Mas você está falando assim de um chefe parceiro, uma pessoa legal. Um bom chefe, um chefe que sabe ser chefe. E quando o chefe não é assim? Então ele não é parceiro. Da mesma maneira que seus pais não têm nada para te ajudar, seus pais não vão ser parceiros. Simplesmente não conta com ele, segue seu caminho. Você tem que encontrar os seus. Então, por exemplo, eu tive chefes que foram muito parceiros no meu planejamento de carreira e outros que não. Meus pais, por exemplo, eu perdi meu pai muito jovem. Meu pai não foi um cara que me ajudou muito no meu planejamento de carreira. Mas já a minha mãe, pude contar com ela para algumas coisas, mas também não muito. A minha mãe também não era uma pessoa que nunca fez faculdade, nunca teve uma carreira muito, muito exigente. Então, cada um de nós vai encontrar as pessoas. E aqui, dei exemplo de pais, esposas, chefes, às vezes pode ser um tio, às vezes pode ser um grande amigo seu, às vezes pode ser seus irmãos. Cada pessoa vai encontrar, pode ser um professor, pode ser uma pessoa da sua faculdade. Tem muitas opções e você tem que encontrar essas pessoas que podem te ajudar a botar o seu planejamento em prática. E quando a gente fala em TSE daqui a 5 anos, a gente está falando dos TSEzão. É o grande TSE que você quer daqui a 5, 10 anos. Não é o seu próximo tão sonhado emprego, mas esse aqui é o seu tão sonhado emprego lá na frente, que você vai trabalhar para chegar nele. E a gente tem uma fórmula para encontrar qual é esse TSE para você. Tem alguns critérios que você tem que olhar para entender qual é o seu tão sonhado emprego daqui a 5 ou 10 anos. Um tão sonhado emprego onde você vai ser feliz, onde você vai se dar bem, ele necessariamente valoriza o seu ponto forte. Então você quer encontrar um emprego onde as coisas que você faz bem são valorizadas. E você não quer encontrar um emprego onde os seus pontos fracos ficam muito aparentes. Então você quer, se você é bom em determinada coisa, encontre um emprego onde essa coisa é muito valorizada. E, naturalmente, você vai ser melhor remunerado, você vai ter mais sucesso nessa vaga e a sua carreira vai andar com mais tranquilidade. O segundo ponto muito importante desse seu TSE há 5, 10 anos é que ele vai de encontro ao estilo de vida que você busca. Um exemplo que aconteceu na minha vida há pouco tempo atrás foi que a gente estava aqui conversando de frente para o computador e eu achei uma vaga de professor outro dia, numa escola de negócios aqui perto de casa, que pedia um perfil muito parecido comigo, um perfil de marketing digital, uma pessoa que vinha de mercado. Não pedi experiência prévia em dar aulas, então eu achei que eu podia ser a pessoa perfeita. Fiquei até emocionado no dia quando eu vi a vaga. Só que quando eu parei para pensar de novo, será que ser professor, dar aulas de maneira física numa faculdade, numa escola de negócios, encaixa com o meu estilo de vida? Bem, eu não vou poder tirar férias quando eu quiser, eu só vou poder tirar férias durante as férias escolares. Não posso trabalhar de onde eu quero, eu vou ter que estar aqui perto de casa uma vez por semana para ir na faculdade dar aula. Então eu cheguei à conclusão que, apesar de que aquele emprego falava com o meu coração, era um emprego que tinha muito sentido por outras razões, não encaixava com o meu estilo de vida. Eu gosto de trabalhar de casa, eu gosto de trabalhar de onde eu quiser, eu gosto de poder tirar férias em qualquer momento do ano. E dar aula numa faculdade de maneira física não encaixa com isso. É importante que esse seu TSE daqui a 5 ou 10 anos seja num mercado, numa empresa, num setor que está em crescimento. Você não quer, daqui a 10 anos, estar preso a um setor que está demitindo e que vem enfrentando redução de funcionários. Um exemplo prático que a gente tem visto hoje em dia é o mercado de dublagem. A inteligência artificial está acabando com esse mercado. Porque agora você põe minha voz num software de computador e dubla minha voz para espanhol. Então, você quer entrar nesse mercado hoje? Como é que a gente está vendo esse mercado nos próximos 5 a 10 anos? Então, é importante você entender qual é a visão que esse mercado tem e entrar em mercados onde há crescimento, entrar em empresas onde há crescimento. Porque com o crescimento, oportunidades aparecem.
Se você está numa empresa que hoje tem 20 funcionários e você acha que essa empresa um dia vai ter 50, isso significa que vão abrir vagas de liderança, vão abrir novos departamentos, vão abrir novas funções e com isso você que já está dentro dessa empresa vai ganhar oportunidades para você crescer, fazer coisas diferentes. E eu acho importante que não seja só trabalho, que você tenha orgulho do resultado do seu trabalho e do impacto que ele causa. Quando você faz alguma coisa que você acredita, quando você faz alguma coisa que é um pouco mais que trabalho, é importante. Não quer dizer que seu trabalho sempre tem que ser um bate-coração, sempre tem que ser um trabalho que você é apaixonado, ou sempre ser um trabalho que a primeira coisa no seu trabalho é o seu propósito. Às vezes você não precisa ir tão longe, mas que ao menos você veja o resultado do seu trabalho e isso faça você dormir bem de noite. Que quando você fala do seu trabalho para os seus amigos ou para os seus familiares, tem um brilho nos seus olhos. Então, busque um trabalho daqui a 5 a 10 anos que te dê isso. Depende do seu próximo emprego, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, não seja isso ainda, mas use esses empregos como uma ponte para daqui a 5 ou 10 anos você chegar no emprego que faça seu coração brilhar. E para terminar a aula de hoje, eu resolvi separar os 5 erros que eu acho que eu cometi na minha carreira, 5 coisas que eu acho que eu devia ter feito diferente, ou 5 momentos onde eu acho que eu não exatamente respeitei essas regras. E quando eu olho para trás, eu acho que eu gostaria de ter feito um pouquinho diferente. Então eu vou dividir com vocês esses 5 erros, na ideia de que vocês não façam os mesmos erros, que aprendam um pouquinho de mim. Não só nas coisas que eu fiz certo, mas também nas coisas que eu fiz um pouquinho errado. Estudar mais sobre as empresas antes de aceitar um emprego. Então, algumas vezes na minha carreira, eu fui, vamos dizer, iludido durante o processo seletivo. Vem o recrutador, o cara do RH, senta na sua frente, diz coisas maravilhosas sobre a empresa, e quando você começa a trabalhar, você descobre que tudo aquilo ali era história, que era tudo balela. Então é muito importante você pesquisar sobre a empresa antes de encontrar um emprego. Pode ser mandando uma mensagem para algum dos funcionários através do LinkedIn, buscando ex-funcionários, lendo mesmo nas notícias, entrando no site da empresa, vasculhando um pouco mais, usando ferramentas online que você tem para descobrir o que a empresa anda fazendo, mídias sociais. Tem ferramentas hoje em dia, como a Glassdoor, por exemplo, que é onde você pode ver o feedback de funcionários que estão trabalhando nessa empresa. E tudo isso é importante para quando você aceitar no emprego, você estar um pouco mais tranquilo sobre o lugar que você está entrando. Nunca é 100%, não é anti-erros. Você sempre pode ser que você entre em uma empresa e a empresa não seja o que você queria. Mas a gente tem que fazer tudo o que a gente pode para se proteger contra isso. Eu, mais de uma vez na minha carreira, entrei numa empresa e não era o que eu queria. Uma vez eu já aceitei até um emprego que era para trabalhar em outro lugar. Me levaram para fazer uma entrevista num determinado escritório que era super bonito, para trabalhar com umas pessoas bacanas. Eu fiz a entrevista com um cara, ele era super legal. E no meu primeiro dia de trabalho me dizem que eu tenho que trabalhar num outro escritório, horrível, num subsolo, sem janelas, que aquele cara que me entrevistou não ia ser meu chefe, ia ser uma outra pessoa, e eu não me dei bem com essa pessoa, para trabalhar com uma equipe diferente da equipe que eu tinha conhecido durante o processo seletivo, e acabei caindo nessa furada, e acabei ficando nessa empresa 2 ou 3 meses e saindo, porque realmente foi muito frustrante. Então, fazer as perguntas certas durante o processo seletivo, perguntar em quem eu vou reportar, onde eu vou trabalhar, quais são os indicadores de performance do meu trabalho, como vão ser os meus primeiros 30 dias nessa empresa, todas essas perguntas são muito importantes. Você deve fazer essas perguntas durante o processo seletivo para evitar que esse novo emprego seja uma cilada. Ter mais paciência em bons empregos, esperar as crises passarem, respirar um pouco mais. Acho que algumas vezes na minha carreira eu fui um pouco emocional. E numa briga com o chefe, numa briga com o CEO, ou no momento que um projeto que eu queria avançar foi cancelado, eu acabei tomando a decisão de sair de uma empresa quando não deveria. Poderia ter tido um pouco mais de paciência. Acho que a gente sempre tem que ter essa visão de 1, 3 e 5 anos. Mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa visão a 1 mês. E acho que muitas vezes, em questão de semanas, eu mudei meu planejamento de carreira de uma maneira abrupta e eu não precisava ter feito aquilo. Eu podia ter tido um pouquinho mais de paciência. No final deu certo, eu estou aqui agora, eu estou feliz, mas eu acho que algumas das minhas trocas de emprego não precisavam ter acontecido ou eu podia ter esperado um pouquinho mais para tomar aquela decisão. Evitar empresas sem crescimento. Você acaba tendo que trocar de emprego de novo. E ao contrário, né? Buscar empresas que estão crescendo. Eu, por exemplo, uma vez recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que naquele momento tinha 5 funcionários, ficava no interior de São Paulo. Os donos eram dois americanos que tinham acabado de se mudar para o Brasil. Era naquela época do Brasil de 2012, 2013, que o Brasil estava crescendo, tinha o PIB subindo 7% ao ano. E eles montaram essa startup e me ligaram especificamente porque eu havia trabalhado numa empresa competidora nesse setor e eu tinha uma experiência que importava muito para eles. Eu tive medo, porque era uma startup de 5 pessoas e eu não fazia ideia do que aquilo podia acontecer. Essa startup, 3 anos depois, acabou sendo vendida para essa mesma multinacional de onde eu trabalhei por 50 milhões de reais. E no meu contrato de trabalho com esses caras, eu teria tido uma pequena fatia desses 50 milhões. Então, acho que eu teria tirado um dinheiro bem importante nesse processo.
Então, apostar por essas empresas que têm muito potencial de crescimento no médio prazo é uma estratégia muito boa que eu acho que eu não fiz. Muitas vezes eu busquei espaço em empresas maiores, mais consolidadas, mais conservadoras, mas o espaço para crescimento acaba sendo menor porque a empresa já cresceu. Então, quando você quer ser gerente, bem, mas que o gerente tem que sair para entrar um novo. Você quer ser um diretor, o diretor vai ter que sair para você entrar. Enquanto você entra numa startup pequena, numa empresa que está em crescimento, essas vagas elas vão aparecendo. Mas você não acha uma estratégia muito arriscada? Porque uma startup pode simplesmente fechar, nem o investidor se interessar. Com certeza, né? E aí é como a gente planeja a nossa carreira. Qual é o momento onde você pode tomar esses riscos e qual é o momento onde você não pode tomar esses riscos. Se você é um cara de 22, 23 anos, eu vejo muita gente querendo estágio multinacional. Especialmente no Brasil, a gente tem uma mentalidade ainda lá do concurso público, e quando a gente vai para a iniciativa privada, essa mesma mentalidade do concurso público, que é a mentalidade do conservadorismo, da aversão ao risco, ela ainda se mantém. Mas tem muita oportunidade nas pequenas empresas, no ramo de tecnologia, de novos produtos, novos setores que estão aparecendo e que isso abre muito espaço para você, especialmente quando você tem 20 e poucos anos e você pode arriscar. Mas é para fazer currículo, né? Porque uma coisa é você ter no seu currículo assim, eu trabalhei na Amazon, no Google. Outra coisa é eu trabalhei no Zezinho da esquina, que eu acho que é uma empresa promissora. Acho que sim, mas por outro lado você tem que pensar, não é legal ao longo da minha carreira eu tentar ir intercalando um pouco? Nada contra quem quer ficar numa multinacional, quem entra numa multinacional como estagiário de 20 anos e acaba fazendo uma carreira inteira, né? Se esse é o seu planejamento, é um planejamento conservador e faça isso. Quando eu olho para a minha carreira, eu acho que deixei passar muitas oportunidades muito importantes, onde eu teria tido vagas de trabalho incríveis e teria ganhado muito dinheiro se eu tivesse buscado em alguns momentos ter olhado para essas startups e para essas empresas pequenas que estavam em crescimento e ter tido uma visão diferente, né? É algo que eu vejo que eu poderia ter feito e é o conselho que eu deixo para todo mundo. Tenha essa visão. Eu entendo que existe a mentalidade de eu quero ir para uma multinacional porque tem estabilidade, eu quero ir para uma multinacional porque tem menos risco e eu quero ir para uma multinacional porque meu currículo fica mais bonito. Mas existe muito crescimento nas empresas pequenas também. Foco na remuneração futura. Eu acho que na minha carreira eu sempre foquei no meu próximo salário. Então, quando eu ganhava 3 mil reais, eu queria ganhar 4. E eu focava naquilo. E eu não pensava se aquele novo emprego onde eu estava ganhando 4, se aquele emprego ia poder me pagar 5, 6 ou 7 daqui a 2 ou 3 anos. Eu só pensava no dia de hoje. Eu tenho a história de um colega de trabalho meu, a gente trabalhou na mesma empresa, era uma empresa americana, mas que tinha uma filial no Rio de Janeiro, onde a gente tinha um variável. E existia uma comissão muito alta se você ficasse na empresa durante 5 anos. Se você ficasse na empresa durante 5 anos, você ganhava uma bolada, e uma das coisas muito interessantes é que era em dólar. E quando a gente assinou o contrato, a gente assinou com esse valor em dólar, e veio toda aquela crise em 2015, 2016, e o dólar subiu muito. Eu acabei saindo da empresa antes para ir ganhar mais numa outra empresa. O problema é que quem ficou na empresa, com toda aquela subida do dólar, e depois de terem conseguido sacar aquela comissão aos 5 anos, ganharam uma bolada. Então, mais uma vez, isso tem a ver lá com o ponto 2 também, de ter mais paciência em bons empregos. Eu deveria ter tido mais paciência nesse emprego. E o dinheiro que eu poderia ter ganhado, se eu tivesse ficado naquela empresa mais 2 ou 3 anos, teria valido muito a pena. Então, não só pensar em quanto você ganha hoje, mas pensar em quanto que eu vou poder ganhar amanhã, de acordo com a decisão que eu vou tomar agora. Se eu ficar nessa empresa, quanto que eu posso ganhar amanhã? E se eu sair dessa empresa, quanto eu posso ganhar amanhã? Ter essa visão da remuneração futura, especialmente quando essa remuneração é variável, eu tenho uma comissão, eu tenho um bônus, eu tenho ações da empresa, muitas startups hoje em dia te dão um pedacinho da empresa. Você pensar nisso é muito importante. E acho que eu deixei passar boas oportunidades de remuneração futura porque eu fiquei focando na minha remuneração só do próximo mês. No mercado de trabalho, todo mundo adora bater nos seus pontos fracos. Todo mundo adora falar para você o que você não é bom. Todo mundo adora dizer para você, você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar naquilo, nisso você não é muito bom não, né? Isso aqui é um ponto fraco que você tem. As pessoas adoram falar isso, os departamentos de recursos humanos adoram, naquele momento de falar sobre a performance, falar nas coisas que você fez mal. O que eu aprendi na minha carreira é que vale muito mais a pena você investir dobrado nos seus pontos fortes do que ficar tentando investir para fazer os seus pontos fracos virarem médios. Eu trabalhei muito nos meus pontos fracos e eu só consegui que eles melhorassem um pouco. Em compensação, quando eu passei a trabalhar mais nos meus pontos fortes, eu melhorei muito eles. Tem também uma questão de prazer. Te dá mais prazer trabalhar em algo que você é bom e gosta e melhorar naquilo, do que trabalhar numa coisa onde você não é bom, não gosta, e isso se transforma numa dor. Então, se você tem que se dedicar em melhorar alguma coisa, melhore seus pontos fortes. Pegue algo que você já é bom e gosta e faça ainda melhor. E os seus pontos fracos, tente trabalhar, mas não coloque um foco em excesso
em tentar melhorar os seus pontos fracos, porque normalmente a gente não consegue avançar muito. A gente é fraco no que é e vamos trabalhar nossos pontos fortes, vão ser melhor naquilo. Eu não sei se dá para explicar brevemente, mas é porque, ok, você cometeu todos esses erros, mas você conseguiu se sair muito bem mesmo assim. O que você acha que... Por que você conseguiu? Uma das 10 regras para mim é se reinventar o tempo todo, né? Cadê ela por aqui? Que a gente colocou. Planejamento não é mandamento, repense e reinvente. Então eu fui um cara que sempre, a cada 6 meses eu olhava pro espelho e falava, isso aqui tá fazendo sentido. Isso aqui não tá fazendo sentido. Então, se tem uma habilidade que eu tive, pelo bem e pelo mal, foi essa adaptabilidade ao que está acontecendo no mundo. Por exemplo, durante o Covid eu fiz um excelente trabalho. Eu soube ser uma pessoa que dentro da minha empresa, eu soube adaptar a minha empresa ao Covid e mudar muitas coisas que a gente fazia com ótimos resultados, né? Então, acho que essa versatilidade, essa adaptabilidade é uma característica que eu tive. E eu acho que isso é importante. Se você errou, não tem problema, levanta a cabeça e vamos lá. Mesma coisa quando você é demitido, você faz um planejamento, vou ficar nessa empresa 3 anos por razão A, B ou C. E aí você é mandado embora. Você vai fazer o quê? Ficar chorando? Vou tentar voltar para a empresa, pedir por favor pro seu chefe quando te mandar embora? Não, mano, se for mandar embora, você vai embora, levanta a cabeça, vamos procurar outro emprego, vamos refazer nosso planejamento. Você pode ter um filho, você pode ter um problema familiar, você pode se apaixonar por uma pessoa que mora em outro país e querer namorar com ela, ou pode ser que essa pessoa que você está apaixonado termine com você. Milhões de coisas podem ir acontecendo na sua vida e você vai acertando a sua carreira e pensando no seu planejamento. Sempre que possível, vale muito a pena você não derrubar todo o seu planejamento e começar do zero. Você construindo ele com bloquinhos um em cima do outro e buscando, né, as vertentes e as alternativas, como a gente conversou também nas regras para começar o seu planejamento. Então, para uma pessoa que está escutando a gente, ok, defini meu TSE, já estou aqui com uma visão de onde eu quero estar daqui a 5 anos, o que eu faço agora? Então, acho que a sua pergunta é, quais são os próximos passos, né? Defini meu TSE, vou começar a planejar minha carreira, o que eu tenho que fazer? É a prática, vou montar meu currículo hoje, então vou sair... Eu acho que tem, assim, algumas pequenas coisas que você pode fazer já. Identificar quais são as habilidades que faltam em você para você conseguir esse seu TSE há 5 anos. E você vai ter que trabalhar para conseguir essas habilidades. 2, pensar qual é o emprego que você precisa agora para chegar nos seus objetivos há 5 anos. Se você já está trabalhando, pensar se o seu emprego atual é o emprego que você precisa ou, se não, se o seu emprego não está alinhado, o que você está aprendendo e as experiências que você está conseguindo agora não estão alinhadas sobre onde você quer chegar daqui a 5 anos. O intervalo de 1 ano você tem que planejar agora e pensar agora se no seu próximo ano está fazendo sentido. Se o seu emprego atual está fazendo sentido ou não, se você precisa ter uma conversa com o seu chefe ou não, se você precisa procurar trabalho ou não. Alinhar esse seu primeiro ano para que seja o primeiro de 5, não seja simplesmente um ano perdido, é uma coisa muito prática que você tem que fazer já, né? 3, contatos. Conversar com as pessoas. Você precisa estar o tempo todo alinhando com o mercado sobre onde você quer chegar daqui a 5 anos. O que você precisa? Quais são os atalhos? O que você pode fazer diferente para chegar nisso? Então, acho que também na prática, os próximos passos agora é a gente partir para o mercado de trabalho, né? Partir para montar currículo, partir para fazer entrevistas, mas espero que com essas 3 primeiras aulas do Método Empregue-se, o pessoal tenha entendido melhor que emprego procurar, como é que o emprego de hoje influencia a sua carreira no amanhã e vão estar mais preparados para aceitar ou não o emprego hoje, entendendo o impacto que isso vai ter no longo prazo. E a partir de agora, entendendo isso, é montar currículo, se preparar para as entrevistas e nas próximas aulas é sobre isso que a gente vai falar. Acho que já dá para ter muito mais clareza de para onde se quer ir. Exatamente. Eu acho que a gente já ensinou o pessoal nessas 3 primeiras aulas a ter um pulso melhor com a sua carreira, né? Sobre trazer a sua carreira para você, assumir responsabilidade sobre as decisões que você toma e entender os impactos que isso vai ter no futuro. Isso aí. Vamos para a próxima, então? Vamos para a próxima, então. Vejo vocês na semana que vem, na aula 4 do Método Empregue-se. Até mais. Ai, que bonitinho, pelo junto.